Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém, amados? Bem, voltamos para a ministração de Apocalipse, capítulo de número 17, que é o capítulo que vamos estar lendo agora. Ele tem 18 versículos. Eu poderia ler esse capítulo todo agora, mas eu vou preferir fazer essa abordagem em dois tempos. Amém? Vamos ler até o versículo 9. Depois, em outro momento, o pastor lê. Aliás, eu vou seguir aqui a divisão da Bíblia anotada. Pronto, um exemplo. Eu vou ler até o versículo de número 7. E no outro momento eu leio do versículo 8 ao versículo 18. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta, de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu vou parar aqui no versículo 7, como eu disse, seguindo até a divisão da Bíblia anotada. Eu vou seguir esta divisão aqui, porque é importante pontuar neste capítulo 17, mais uma vez, que o contexto aqui é o contexto, amados, da grande tribulação. É o contexto da grande tribulação, em que, como já é sabido, a besta que surge da terra, e a besta que surge do mar, a besta que surge da terra é uma referência ao poder político religioso. A besta que surge do mar é uma referência a uma liderança religiosa. A uma liderança religiosa. E quando a palavra de Deus faz referência a Babilônia, se refere a um sistema mundial que é dominado por Satanás, com a promoção da iniquidade na política, com a promoção da iniquidade na religião, com a promoção da identidade, da iniquidade no comércio. Que, obviamente, esta Babilônia, veremos, ela será destruída,
durante os últimos 3 anos da grande tribulação. Mas quando se refere a essa Babilônia religiosa, a prostituta que será destruída pelo anticristo, porque até então está aliada a ele, né? Essa Babilônia religiosa que se faz uma grande associação hermenêutica com, uma vez que a famosa cidade de Babilônia ficava às margens do rio Eufrates, né? E por conta disso alguns entendem que faz referência a Roma, faz referência ao Império Romano, né? Que no capítulo 18, precisamente, que vamos chegar lá, tem uma representação religiosa e comercial. Por isso que se entende que Babilônia é uma referência simbólica ao sistema religioso que é voltado para o comércio, e não só para o comércio, mas por um sistema religioso falso, um sistema religioso falso. E pelo texto que a gente, inclusive, já leu aqui, ecumênico, não é? Um sistema religioso ecumênico, porque ele reúne os reis da terra. E esse é um problema muito grande, porque a Babilônia aqui se refere à prostituição, à imundícia, à abominação, porque diz respeito às heresias. As heresias. O que são heresias? Heresias são falsos ensinamentos, ensinamentos que não se coadunam com a palavra de Deus. A seita é um conjunto de heresias. Seita é um conjunto de heresias. Não é? Heresias são ensinamentos falsos, contrários à palavra de Deus, a partir de que se creia que a Bíblia, eu tenho dito, é um instrumento aferidor da verdade. Conforme está escrito em João 17:17, a tua palavra é a verdade. Para quem não crê na Bíblia, é problema de quem não crê na Bíblia. Mas a Bíblia é instrumento aferidor da verdade. Então, quando qualquer ensinamento religioso vai contrário à Bíblia, esse ensinamento, ele se constitui uma heresia. O conjunto desses ensinamentos é que configura uma seita. Porque aí talvez você me pergunta, pastor Amaro, mas com que quantidade de heresia se configura uma seita? Ora, a partir do momento em que a Bíblia não é a única regra de fé e prática deste movimento, desse sistema, dessa religião, dessa instituição. A partir do momento que a Bíblia não é a única regra de fé e prática, volto a dizer, dessa denominação, desse sistema religioso, enfim, se configura já uma seita. Já se configura uma seita. E haverá, nesse momento, na grande tribulação, muita comercialização nessa religião, ou dessa religião. E aí, então, a gente já se vê, vamos considerar, não é? As margens desse momento, apesar de não estarmos vivendo a grande tribulação. Porque muitos têm transformado o evangelho em meio de vida. É até chato a gente que
precisa da oferta, da ajuda dos irmãos. Eu, particularmente, me sinto muito constrangido quando eu peço ajuda, peço oferta, porque alguém que não conhece o pastor Amaro e não conhece o meu ministério, o Acorda Bênção, deduz que é mais um. Por isso que é importante seu comentário aí nesta hora no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? em defesa desse que vos fala, né? Dizer que não sou mais um, né? Se você também, obviamente, se você, aliás, não me considera mais um, porque é tanto pede, né? É tanto pede. E eu entendo que a maioria das pessoas não entende que a obra de Deus sofre por falta de recurso, né? Se fosse qualquer outra coisa que eu tivesse aqui comunicando, talvez eu tivesse uma ajuda financeira. Se eu estivesse falando de futebol, por exemplo, né? Se eu estivesse falando de safadeza, se eu estivesse falando de palhaçada, se eu estivesse falando de qualquer outra coisa, de repente aparecia um patrocinador, de repente eu teria mais visualização. Eu estava vendo essas postagens no Instagram, estava até vendo um documentário. E aí, quando eu passei assim a tela, tinha um rapaz fazendo graça, dizendo que o braço dele é troncho, e porque o outro é troncho, não é? E porque não sei o que mais lá, não sei o que. Essa besteirinha dele tinha mais, ixi, meu Deus do céu, mais de 10 mil likes, visualização, um bocado, comentário, outros milhões. Aí eu disse, a palavra de Deus, a turma não faz isso com a palavra de Deus, né? Pelo menos na parte que diz respeito a mim, né? Graças a Deus tem pastores aí que têm sido, que têm viralizado, que têm tido sucesso nessas plataformas. Bem, eu estou falando do produto que eu digo a uns colegas não é vendável. A minha palavra abordada, ministrada, né? Eu digo a minha palavra, permita-me, a abordagem que eu faço, ela não é vendável, de repente não agrada, né? E a obra sofre. Enfim, o que eu quero dizer é que, como eu não tenho recursos próprios, gostaria de ter, trabalhei para ter, espero que Deus me ajude a colher, para que eu pare de estar pedindo oferta, mas é constrangedor, porque fica parecendo mais um, tendo em vista que muitos transformaram o evangelho em meio de vida, não é? Transformaram o evangelho no meio de vida. E, por outro lado, a religiosidade, né, fora do segmento evangélico, se bem que mais do que nunca no segmento evangélico a coisa está muito complicada, né? Mas a gente percebe que no sistema religioso, principalmente aqui no Brasil, como acontece em outros países também, a religião virou muito comércio, né? Páscoa é comércio. Nós cristãos não comemoramos a Páscoa, não celebramos a Páscoa, porque a Páscoa é uma festa dos judeus. No Ocidente se celebra a Páscoa, onde coelho bota ovo e de chocolate ainda mais, que distorce, que torce totalmente o sentido da Páscoa que o Senhor Deus instituiu para o povo de Israel. Não é? A chamada Páscoa no Ocidente tem nada a ver com a Páscoa que Deus instituiu para o povo de Israel. E aí, coelho botando ovo de chocolate ainda mais. Né? Que mais? E aí a gente tem a famosa quaresma, né? Aí enfim, comércio. O Natal, que é sabido, não é o dia 25 de dezembro que Jesus nasceu?
Mas é o quê? Comércio. Quem, inclusive, é celebrado no Natal é o Santa Claus, é o ídolo americano. Aí é um clima supostamente bacana, porque tem a questão do sentimento, da ajuda, da doação, papapi, papapá, mas é o comércio que fica fervoroso. Então você percebe que as datas religiosas comemoradas, né, elas estão voltadas para o comércio. E aglutinando todo esse movimento comercial financeiro, o que nós temos é a torção, né, das datas, dos assuntos, onde Jesus não é o foco. No Natal, Jesus não é o foco. Na chamada Páscoa, Quaresma, para nós aqui brasileiros, Jesus não é o foco. Aí tem as outras festas religiosas que temos aqui, por exemplo, no nosso país. O São João é comércio e que de longe, João, né, jamais gostaria de estar sendo venerado, seja lá qual fosse o João, o evangelista, o batista, qual que fosse. Qual que fosse. O João Batista mesmo disse que o Senhor aparecesse e ele diminuísse. Né? O João Evangelista aponta para a deidade de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nenhum dos João, nem o precursor, nem o apóstolo, né, vindicaram para si adoração. E aí nós temos a chamada festa de São João, é o quê? Comércio. Comércio. Né? Então, a gente observa que, além do foco no financeiro, há um movimento herético, em termos de heresia, de torção à palavra de Deus, à palavra do Senhor. E isso, na grande tribulação, vai ser, a princípio, uma grande bandeira, um grande trunfo do anticristo para que as pessoas estejam voltadas para ele. E diga-se de passagem que é exatamente por causa desse tipo de pregação, por conta exatamente de defender essa religiosidade da época, que muitos cristãos serão mortos, como aconteceu em outros momentos da história. Volto a dizer, a história é cíclica, na grande tribulação ela volta a se repetir, e de maneira como nunca houve e nunca haverá, porque vocês sabem muito bem que já no nascimento de Jesus, já quando Herodes soube que tinha nascido aquele que seria o rei dos judeus, ele manda matar um bocado de criança. Não é? Quando Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus, a igreja depois é perseguida, aí acontece a parousia, a dispersão dos apóstolos. Em meados dos anos 300 depois de Cristo, eu estou datando aqui o que eu me lembro na história, não é? O cristianismo foi incorporado à religião do Império Romano, que não era. Mas para receber essa incorporação no Império Romano, o que houve foi uma torção dos ensinamentos de Jesus, concomitantemente dos ensinamentos apostólicos, em que, quando isso acontece, meados dos anos 380 e por aí, muitos cristãos são perseguidos, mortos, colocados para as bestas feras em arenas,
são martirizados porque não se curvam às normativas agora instituídas, diga-se de passagem, por Teodósio. Não foi por Constantino, foi por Teodósio, que sistematiza a religião católica romana, que passa agora a ser chamada de cristianismo, que de cristianismo, historicamente falando, não tem nada. Porque aí o imperador é que passa a ser adorado. E doutrinas são incorporadas agora nesse falso cristianismo, onde Jesus já não é mais o centro, onde Jesus não é mais o foco, onde a palavra de Deus não tem vez nem voz, onde a palavra de Deus não tem proeminência. A palavra de Deus só volta a ter proeminência, só volta a ter força, só volta a ser concebida como única regra de fé e prática a partir do movimento que foi surgindo dentro da Igreja Católica Romana com Savonarola, que não se destaca, mas Deus levanta Martim Lutero, que coloca as 95 teses no castelo de Wittenberg, e aí surge a Reforma Protestante. No ano de 1902, surge o movimento evangelical, que é um movimento ecumênico protestante. Vamos separar aqui, porque é importante pontuar que na época da Grande Tribulação, o que vai surgir é o movimento ecumênico religioso. Mas vamos destacar que o movimento evangelical, que é um movimento, eu chamo de movimento, e os historiadores chamam de movimento ecumênico protestante, porque a ideia era de unir as mentalidades protestantes, porque depois da reforma vai surgindo adeptos desse movimento dentro da Igreja Católica que vão fazendo missões em países diferentes. E aí surge as igrejas protestantes, mas que eram dirigidas por bispos, por padres, por arcebispos, enfim, pessoas que ainda tinham os rudimentos do catolicismo romano. E aí mantém a veste, mantém o chapéu, mantém a batina, mantém toda a indumentária, né, romana. Aí temos as igrejas episcopais, anglicanas, luteranas, né? Temos diversos segmentos protestantes com roupagem evangélica ou com roupagem católica, movimentos protestantes com a roupagem católica. Inclusive, as igrejas assim, antigas, você chega lá a ver, o formato é diferente das chamadas igrejas evangélicas, depois do movimento evangelical. O formato é diferente, a liturgia é diferente, né? Aí você vê e confunde eles com católicos, e não são. São chamadas igrejas reformistas, ou igrejas reformadas. Pois bem, o que eu quero dizer é que na grande tribulação surgirá um movimento ecumênico religioso. Haverá esse sincretismo religioso em que a palavra de Deus volta a não ter vez nem voz. A palavra de Deus volta a não ter proeminência. A palavra de Deus volta a ficar de lado. E isso é um problema, porque, infelizmente, já nas igrejas evangélicas, o que está acontecendo é que a palavra de Deus está ficando de lado. O que está prevalecendo é a mentalidade de lideranças, é a norma institucional, é o chamado estatuto interno. A palavra de Deus já está ficando, em muitas igrejas hoje evangélicas, já está ficando escanteada na pregação. Sim, porque importa que ela esteja nos púlpitos, e não esteja no púlpito como um objeto de decoração, mas esteja no coração dos pregadores, esteja na boca dos pregadores, esteja na fala dos pregadores. E o que nós estamos ouvindo
não é a palavra de Deus propriamente dita por aí. Quando não, é correntes filosóficas, correntes psicológicas, correntes teológicas, correntes isso e aquilo outro, mas palavra de Deus mesmo não. Quando se tem muita citação de versículo, sem debulhar, sem debulhamento, sem explicação. Por isso que Paulo já reivindicava lá em Coríntios que importa que os homens nos considerem como ministros dispenseiros dos mistérios de Deus. Está faltando dispensação dos mistérios de Deus em nossas pregações, em nossos púlpitos, em nossas abordagens. Isso ficará muito forte na grande tribulação, amados irmãos, amadas irmãs. Mas a gente já está vivenciando isso, porque isso vai, sabe o que, amados? Caindo numa normalidade das pessoas, que quando a igreja for arrebatada, cuide para não ficar. Cuide para não ficar. E se você deseja partir antes que a igreja venha, procure morrer com Jesus também. Procure viver com Jesus para morrer com Jesus. Porque volto a dizer, como já disse na abertura do programa hoje, se você vive sem Jesus, a probabilidade de você morrer sem Ele é grande. Se você vive com Jesus, a probabilidade de você morrer com Ele é maior. Procure viver com Jesus. E cuide de estar alinhado com o Senhor para que, se Ele vir agora, você participar desse rapto, né? Desse arrebatamento. Porque para quem ficar, vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado. Então, a grande meretriz, a Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, esta prostituição aqui é uma referência à adulteração à palavra de Deus, à torção à palavra de Deus. Deixa eu corrigir, eu sempre cuidei de explicar que alguns pregadores usam o termo distorcer. Não, quem está distorcendo sou eu aqui. Distorcer é isso, está aqui o papel, inclusive até a foto de um amigo meu, esse aqui, ó. Meu querido amigo, pastor José de Lima, para que eu mando um abraço. Né? O papel está aprovadinho aqui, a foto do pastor está aprovadinho aqui. Aí eu vou torcer, ó, torci. O pessoal está torcendo, está entronchando. Eu estou aqui distorcendo, está troncha, estou aprumando direitinho a foto do colega. Que achei até aqui na Bíblia, que nem sabia que tinha essa foto aqui. Eita glória, Deus saudade do pastor José de Lima. Louvado seja Deus. Então, isso, senhoras e senhores, já vem acontecendo e caindo em uma normalidade muito grande, que quando a igreja for arrebatada, aí já vai estar as pessoas, digamos que assim o quê? Acostumadas. Acostumadas. Então estamos vivendo uma situação que chama a nossa atenção, que é preocupante, mas que já vai configurando o que diz a palavra de Deus, que é fiel, que é verdadeira, que não volta vazia, sem antes fazer o que lhe apraz e prosperar naquilo para qual ela foi designada, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e quando Deus diz, Ele faz, e quando Ele promete, Ele cumpre, e fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a grande prostituta, com os quais os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, significa adesão, né, aos falsos profetas,
que obterão sucesso, resultado com as suas doutrinas, que são introduzidas na sociedade. O falso sistema religioso, que fará com que seus membros professem que são de Deus, mas que ao mesmo tempo transgridam a sua palavra, não é? Sejam tolerantes à injustiça, característica, diga-se de passagem, do anticristo, dos falsos profetas. Enfim, contrariando tudo que tem de correto, de decente, de honesto, de puro, de santo, que tem no Evangelho de Jesus. E deixa eu dizer que tudo que você procura aí nas religiões, de satisfação existencial, de paz, de plenitude, se encontra no Evangelho de Jesus. Se encontra no Evangelho de Jesus. Por isso que nós devemos, irmãos, pregar o Evangelho. Não há outro instrumento de ressocialização tão eficaz quanto a pregação do Evangelho. Não há outro benefício que você possa fazer a alguém a não ser pregar-lhe o Evangelho. Quando este Evangelho entra na vida de alguém, este Evangelho ajuiza, esse Evangelho orienta, esse Evangelho esclarece, esse Evangelho abre os olhos, este Evangelho liberta. Por isso que Jesus mandou que nós preguemos o Evangelho. Evangelho do qual disse o apóstolo Paulo, não tinha do que ele se envergonhar, nem nós temos de que nos envergonhar deste Evangelho, porque ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E sobre pregar o Evangelho, não é obrigado você, obviamente, ser um exímio conhecedor das verdades bíblicas. A exemplo do que Jesus disse ao homem gadareno, eu quero dizer a você que basta você dizer o que Jesus fez na tua vida de maravilhoso para alguém, você já está pregando o Evangelho. O gadareno, depois que foi liberto da legião de demônios e quis seguir Jesus, aquele homem que o demônio pegava, jogava no fogo, jogava na água, pintava e bordava com ele, ninguém podia detê-lo, ninguém podia amansá-lo, o homem vivia nos sepulcros, se machucando com pedras. O homem inspirava medo, mas depois que os demônios impeliram a Jesus, Jesus repreende porque os demônios já vão dizendo quem é Jesus, e Jesus os repreende porque Jesus não queria ser conhecido pelos homens através dos demônios, e que ainda assim, lá na frente, disseram que Jesus tinha pacto com Beelzebub, pense só. Mas Jesus repreende os demônios porque os demônios sabem, porque os demônios são anjos que foram expulsos do céu. Então os demônios sabem quem é Jesus. A Jesus mandou eles se calarem e os expulsa. Né? E aí, quando aquele homem é liberto, ele é visto sentado, vestido e em perfeito juízo. Eu tenho uma pregação sobre isso aí, inspirada por Deus. Né? E aí, quando Jesus vai saindo de Gadara, o homem deseja seguir Jesus. Aí Jesus diz, vai para a tua casa e diz aos teus, quão grandes coisas o Senhor fez por ti, como teve misericórdia de ti. Então o Evangelho é pregado através de testemunho também. Agora, se você busca conhecer verdades bíblicas, e eu sugiro que você busque conhecer verdades bíblicas, primeiro para o seu bem, primeiro para você responder aos outros a razão da sua fé, da esperança que há em você, como diz o apóstolo Pedro, santificai a Cristo em vosso coração para que saibais responder a esperança, né? Como é que Pedro diz? Deixa eu me lembrar dessa fala do apóstolo Pedro. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 15.
1 Pedro 3, verso 15. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Procure conhecer verdades bíblicas, valores bíblicos, princípios bíblicos. Procure conhecer as verdades de Deus. Aleluia. Primeiro, para que você, esteja preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Também para não ser levado como uma folha seca por qualquer vento de doutrina. Porque eu tenho me deparado com pessoas que mudaram não só de denominação evangélica, mas mudaram de segmento. Não são católicas, não são espíritas, mas saíram da igreja evangélica e estão em seitas, em outras seitas. Estão em outras seitas. Porque não buscaram conhecimento bíblico, onde congregavam, os pastores não ensinavam. Eu penso que não ensinavam. Ou então essas pessoas realmente não quiseram aprender ao ponto de serem fisgados, ou fisgadas, se tratando de pessoas, fisgadas por anzóis de falsos profetas. Aí agora estão se dando conhecedoras de determinados assuntos, de determinadas supostas verdades, não sabendo que estão tão ruins quanto estavam. Estão tão ruins quanto estavam. Porque eu quero dizer a você o seguinte, que na denominação evangélica, olha, deixa eu dizer isso aqui com muita clareza. Se você não conhecer Jesus dentro do segmento evangélico, não que Jesus esteja unicamente vinculado ao segmento evangélico. Preste atenção. É importante prestar atenção nisso que eu vou dizer, senão eu não vou dizer não. Preste atenção. Porque na igreja evangélica, apesar do que eu já disse, e não tiro a palavra, em muitas, a palavra de Deus está sendo escanteada. Mas se na igreja evangélica, onde a palavra de Deus ainda tem proeminência, se a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada, ainda é considerada a única regra de fé e prática, se nela você não conhecer Jesus em outra religião, você não vai conhecer. Eu digo de conhecer pelo ensinamento bíblico. Eu digo de conhecer pelo ensinamento bíblico. Porque Jesus vai onde você estiver, atrás de você. Eu conheço pessoas que Jesus foi atrás dele dentro de um cinema. Sai daí. Ele saiu. Outro estava no Galho da Madrugada, que é um bloco que tem aqui em Pernambuco, especificamente no Recife, em época de carnaval. Ele ouviu a voz de Deus lá dentro. Sai daí, que aqui não é o teu lugar, não. Aí ele saiu perdido, foi para dentro da igreja evangélica, se converteu. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente que estava dentro de um centro. Jesus falou com ele, sai daí. Eu conheço gente que estava dentro de procissão, sai daí. Eu conheço gente, glória a Deus, que ouviram a voz de Deus e se converteram. Mas aonde foram aprender mais de Jesus? Onde a palavra é ensinada. Onde a palavra é ensinada. Supostamente, em sua maioria, né, é Bíblia, dentro da igreja evangélica. Por isso que eu estou dizendo, se você não conhecer Jesus através do ensinamento bíblico dentro da igreja evangélica, em outro segmento você não vai conhecer, não. Eu estou errado. Estou errado, irmãos. Eu estou errado, irmãos. Agora, o problema está sendo hoje dentro da igreja evangélica. Até os discipulados que estão fazendo discipulados em função da denominação e não de Jesus.
Estão fazendo discipulados para a denominação e não para Jesus. Aí começa a ficar complicado. Por quê? Por quê? O espírito do engano está reinando. Principalmente nos homens que, ao invés de defender os interesses de Deus, estão defendendo os seus interesses. Estão defendendo os seus interesses. Aí é complicado. Você, pastor, você, pregador, foi convidado, aliás, foi chamado, convidado não. Convidado é Psyu. Você foi chamado, aleluia, você foi chamado para defender os interesses de Deus. Meu pastor, seja lá quem for que estiver me assistindo, me ouvindo, ao vivo ou depois gravado, você foi chamado para defender os interesses de Deus e não os seus. E não os seus. E não os seus. Eu estou dizendo os seus 3 vezes, porque eu estou olhando para a câmera do YouTube, para a câmera do Instagram e para a câmera do Facebook. Fomos chamados para defender os interesses de Deus. E aí, por defendermos os interesses de Deus, temos que pregar a palavra de Deus. Inclusive, Jesus disse que quem é enviado por Deus, prega a palavra de Deus. Pastor, como é que eu sei que uma pessoa é enviada por Deus? Se ela pregar a palavra de Deus. A pregar a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus, né? Não massageia ego sempre das pessoas, não. Observe que o texto sagrado diz que a prostituta, ela vai embebedar com o vinho da sua prostituição os que habitam na terra. Ou seja, serão aquelas mensagens que agradam, que atendem os interesses das pessoas, que massageiam o ego das pessoas. Não é? Será aquela mensagem de oba-oba? Será aquela mensagem que as pessoas querem ouvir? Então os pregadores deveriam ter mais cuidado com o teor das suas pregações a partir da leitura bíblica. Louvado seja Deus que se segue. Porque senão, irmãos, estarão incorrendo no erro, num perigo muito grande de estar dando lugar a Satanás, ao invés de estar seguindo a inspiração divina, né? Ao invés de estar seguindo a inspiração divina. Amém? Bem, a gente vai seguir com esta abordagem do capítulo 17 em outra oportunidade, porque a leitura que eu fiz desse capítulo até o versículo 7 me faz parar por aqui a minha fala. Então, volto a dizer a você, meu irmão, minha irmã, essa palavra não é a tome bênção, receba a vitória, mas se você começar a repensar nos seus interesses, na sua busca, e até mesmo você pregador na sua pregação, você vai estar, acredite, no caminho certo, porque você vai estar voltando as suas atenções para as Escrituras Sagradas, você vai estar voltando as suas atenções para a palavra de Deus, você vai estar voltando as suas atenções para os céus, você vai estar cuidando da sua espiritualidade com excelência, você vai estar se introduzindo na presença de Deus, e a presença de Deus é o lugar da bênção. Se esta palavra não mexer com você, o que você ouviu foi a palavra, a voz de Amaro Correia, o pastor que vos fala. Mas se esta palavra mexeu com você, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.